Oi pessoal, meu nome é Kelly, eu represento a empresa Impact. Trabalhamos com venda de cadeira de rodas e acessórios, almofadas, inclusive. Hoje eu estou com a Stephanie. A Stephanie, ela é enfermeira, ela tem alguns cursos de feridas, né? Lesão por pressão, também conhecido como SCARA. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prevenção, tratamento, né? Algumas dúvidas que o pessoal que procura um vídeo desse tem. Então, o que são lesão por pressão, também conhecido como SCARA? Elas aparecem, são feridas, né, que aparecem em pessoas que ficam muito tempo numa mesma posição, geralmente cadeirantes, né, paraplégicos, tetraplégicos. A Stephanie tem mais propriedade, ela vai falar, vai começar vai dar um conceito pra gente, um conceito melhor, né? Então, o que seria SCARA, Stephanie? Certo. É uma lesão que ela vai ficar localizada na região da pele, principalmente onde há proeminências ósseas. Quando a gente diz proeminências ósseas, são essas partezinhas que a gente consegue sentir o osso mais saltado. Ou no caso da região sacra, que é aqui atrás nas costas, na lombar, que são partes que a gente tem menos musculatura e dá para sentir mais a questão dos ossos. Então ela é causada principalmente pela deficiência prolongada da irrigação sanguínea e da oxigenação, do aporte nutricional também para aquelas células daquela região. E ela também pode ser potencializada com a questão da fricção e do cisalhamento. A questão da fricção é quando a gente fica raspando mesmo, ela é muito recorrente quando a gente troca o paciente de lugar, principalmente quando raspa a pele num tecido e fica raspando. E isso aumenta muito a quantidade. Até uma roupa não adequada pode causar? Pode, porque a gente aumenta a questão da fricção. Uma calça jeans, por exemplo, calça jeans, que é um tecido muito grosso, né? A gente causa uma lesão maior naquela região. É interessante, então, como a gente está focando mais no cadeirante, né? É interessante, então, calças de moletom. Isso, calças com tecidos mais levinhos, uma calça que não tenha muito essa parte que é mais durinha da calça. Entendi. Porque aí não fica raspando na pele do paciente. Até uma chave no bolso ou Sim. uma carteira pode ocasionar, dependendo do tempo, né? Se a gente já senta com uma chave no bolso e sente dor, imagina um paciente que é um cadeirante e ele não tem essa percepção de dor. Ele não tem essa percepção de dor. Falando em dor, algumas pessoas questionam, né? Se a SCARA dói, ela dói? Ela dói. Para pacientes que têm uma sensibilidade no local, ele vai sentir dor sim. Mas quando a gente fala de um paraplégico, de um tetraplégico, isso já muda um pouquinho. Porque a partir do momento que ele tem uma lesão, que ele compromete uma lesão medular, ele não vai sentir dor numa determinada região. Então, por exemplo, um paciente que ele é paraplégico, do momento da lesão para baixo, ele não vai sentir a dor. Não vai sentir a dor. E aí que mora o perigo. Que mora o perigo, porque é um fator de risco muito grande. Ele vai ter uma dor, ele vai ter uma lesão começando a acontecer e ele não vai sentir. Ele não vai ter nenhuma noção de que aquilo está acontecendo. Isso pode prolongar e aumentar mais ainda o grau e o risco, né? Falando em grau, né, como ela falou, aumentar o grau. A SCARA, ela é classificada por grau, assim como a queimadura, grau 1, grau 2 ou não? Sim, ela é classificada ou por graus ou por estágio. Aí depende muito de nomenclatura, mas ambas estão certas. A gente tem até 4 graus e aí tem a parte também da necrose, que é quando o tecido já morreu todinho ali, quando a gente fala de uma necrose, é aquela parte toda preta. A parte preta, né? Que ali não tem nenhuma célula viva. Eu acompanhei muito de perto, né, na minha família, um caso que foi desde o grau 1 até o grau 4, né? 4. E essa parte da necrose também aconteceu, então teve que retirar toda a parte do tecido, é assim que se fala? Faz a debridação daquela parte do tecido morto, tira tudo para poder crescer um tecido vivo depois. E o crescimento é muito engraçado, o crescimento do tecido,
Porque nós que andamos, né? Se a gente cai, se machuca, cria-se cria-se uma ferida com casquinhas. É diferente da escara, não tem Totalmente nada a ver. diferente, não tem nada a ver. Porque do cadeirante, a pele vem de fora para dentro. Por isso que demora muito tempo, né, Stephanie? E quando a gente fala também na questão dos graus da lesão, é importante saber o que acontece em cada grau, porque para o paciente ter uma noção de como que está a evolução da ferida dele. E quanto maior é o grau, mais difícil é o tratamento, mais difícil é a cicatrização. Então, no grau 1, a gente tem o edema. Quando fala em edema, é a questão do inchaço mesmo no local. Tá inchado, tem um calombo que é mais duro, tá quente, tá vermelho. Às vezes o paciente pode apresentar uma coceira. No grau 1, abre? Sempre abre ou não? Não, no grau 1 ele ainda tem a pele toda fechadinha, tudo bonitinho. Não tem nenhum comprometimento da pele. Tá. No grau 2, aí sim a gente já tem a perda da integridade do tecido. Entendi. Então é que ele o grau vai 2, abrir um pouco. Isso, ele já abre. É como se fosse uma bolha que a gente estoura. E aí fica aquela parte da pele mais machucadinha. Ou a gente também tem a parte no grau 2, que é que a gente chama de escarificação, né? Que é como ele forma uma cratera. Então a gente já começa a ver um tecido bem vermelho, já que já sabe que está abrindo, já perdeu a integridade daquela pele. No grau 3, já tem a perda até de tecido muscular. Então a gente já começa a atingir músculos. Ele já passou as camadas da pele e já está no músculo. Tem caras que você consegue colocar até uma mão, né? Tem. É uma coisa bem complicada, né? E no 4º grau, a gente já começa a atingir tecido ósseo. Ósseo. Então, para você ter uma noção de que sai da pele e chega no osso, então já tem um grau muito grande e é um risco enorme para o paciente, principalmente dele desenvolver uma infecção. E o mais engraçado é que desenvolve em questão de horas, né? Sim. Questão de horas, porque nós estamos sentados, estamos sentindo a todo momento, né? O paciente cadeirante, ele não está sentindo. Sim. Nós mesmos, quando estamos sentados, o nosso próprio corpo, ele estimula a gente mudar de lugar. Exatamente. Aí a gente troca de novo. Um cadeirante não, ele vai ficar parado, ele não vai sentir. A gente gera um desconforto, por isso que a gente muda. No paciente que é cadeirante, ele vai ficar naquela determinada posição. Stephanie, por isso que é importante o cadeirante, mesmo na cadeira, com uma boa cadeira, uma boa almofada, além disso, fazer o alívio de pressão, né? De pressão. Que é segurar um pouco e voltar. Para poder aliviar um pouco daquela pressão, para a circulação voltar naquela região. E aí sim, depois ele senta, né? Porque também o paciente não vai aguentar ficar muito tempo. Isso, levantado. Mas de tempo em tempo, ele deve fazer aí esse alívio de pressão, né? Sim. Tanto até com uma forma de prevenção. Porque um dos fatores de risco mesmo é a imobilidade desse paciente. Como ele está muito tempo numa determinada posição, aquilo gera uma pressão, não tem a oxigenação naquele local, abre uma lesão. Tanto que quando a gente fala da questão de fatores de risco, aí entra desnutrição ou obesidade. Então, a questão nutricional ela é extremamente importante. Alimentação, né? Alimentação. Nós vamos fazer outro vídeo com uma profissional nutricionista, que nós vamos focar na parte nutricional do paciente, tá? Isso vai ser tema de um próximo vídeo. Então, pegando a deixa da prevenção, o que você sugere como prevenção? Um principal fator para esse paciente ter como prevenção é ele não ficar imóvel. Não ficar imóvel. A imobilidade, como é a principal causa de úlcera por pressão, de uma lesão por pressão, então esse paciente não ficar imóvel já começa por aí. No mercado hoje tem várias alternativas de colchões e de almofadas para aliviar realmente essa pressão do paciente. Falando em almofada, eu vou apresentar algumas almofadas, né, que nós vendemos, da marca Jay, Freedom e Roll, daqui a pouco, mas quando a gente terminar a entrevista com a Stephanie. E também a questão dos colchões, tem o colchão piramidal, que
que é aquele colchão que é popularmente conhecido como casca de ovo. Ele é muito baratinho e ele é ótimo para aliviar a pressão. Isso ficar o tempo inteiro, dormir, Isso. ficar o tempo... Para um paciente que é acamado é o essencial. Até para quem não é acamado é interessante também, É interessante, né? é muito interessante. Mas a gente prescreve mais para aqueles que são acamados justamente para poder evitar essa pressão. A questão de ter uma boa ingesta hídrica, que é a questão de beber água. Que entra a parte nutricional, né? Isso, que como um fator de risco é a desidratação, então uma prevenção é evitar essa desidratação. A questão nutricional, sim, ter um acompanhamento com o nutricionista, principalmente porque um paciente, quando ele tem uma úlcera, uma lesão dessa, ele pode sim ter uma desnutrição e ele pode ter uma desidratação muito intensa. E claro, a água é fundamental também. E claro que controlar as doenças crônicas também é muito importante. Porque um paciente, isso, que é diabetes, hipertensão, que um paciente que é diabético, por exemplo, ele vai ter uma dificuldade muito maior de poder fechar essa lesão do que um paciente que não é. Uma escara num grau 4, com o paciente bem... Já demora anos para poder fechar. Demora, dependendo do caso, até uns 3 anos, né? Por aí. Depende muito da Depende evolução da do idade. paciente. Da idade, da questão da nutrição desse paciente, da questão de cicatrização, porque às vezes um paciente tem uma cicatrização pior do que a outra. Entendi. Então, o meu caso que eu acompanhei era de um jovem de 20 a 21 anos que demorou mais de 2 anos. Sim, 21 anos. Tem lesões que demoram 5 anos para fechar. É muito complicado, depende muito do caso, depende muito do grau. Stephanie, a última pergunta, qual é o tratamento? O tratamento também vai depender muito. Tá. Porque às vezes o paciente tem uma intolerância a um tipo de produto que a gente não pode passar, depende do estágio de evolução dessa ferida, depende do tipo de paciente que a gente está falando, principalmente o fator psicológico interfere demais. Porque um paciente que ele acha que ele vai morrer, que a vida dele acabou, que ele não tem mais nada, ele não vai se cuidar. Entendi. Então, isso também vai ser tema de um terceiro vídeo que nós vamos chamar um psicólogo. Porque tudo está interligado. Está tudo interligado. O ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual. Então a gente tem que estar com a parte física, com a parte religiosa, com a parte espiritual, com a parte psicológica, emocional, totalmente bem, para a gente poder melhorar. Exatamente. Olha que interessante. Eu vou convidar um psicólogo, né? Que também vai ajudar a gente no tratamento da própria escara ou qualquer uma outra doença. Vai ser muito interessante, então acompanhe. Quando a gente fala de ser humano, a gente tem que pensar no ser humano como um todo. Como um todo. Não só como um corpo que ele tem uma doença e pronto. Mas sim como uma pessoa que ele está passando por uma necessidade que às vezes não é só física e que ele precisa ter o emocional dele bom para ele poder melhorar na parte física. Exatamente. Um tratamento de uma ferida dessa, ele é multiprofissional. Exatamente. Então, não adianta só ter um profissional cuidando ali, sendo que tem todas as outras partes que estão deficientes. O paciente com depressão, a chance dele se curar é mais prolongada, né? Sim, a ferida dele o tratamento dele vai demorar mais ainda. Muito mais. Então eu agradeço a Stephanie, né? Vou deixar o telefone dela aqui de contato, uma excelente profissional, uma enfermeira, que tem vários cursos, né,